Ninguém naquela casa imaginava que um simples gesto, vindo de uma mulher invisível aos olhos do patrão, seria capaz de mudar tudo. O milionário, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, veria naquele dia algo que o faria questionar o que realmente significa amor. E a cena que presenciou, ele jamais conseguiu esquecer. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A mansão dos Sanches parecia perfeita, moderna, silenciosa, envolta por muros de vidro que deixavam o sol entrar, mas não o calor humano. Era o tipo de casa que impressionava à primeira vista e sufocava em silêncio logo depois. Cada cômodo era tão impecável que parecia um museu, e até o som do relógio de parede soava como uma lembrança do que um dia foi vida. Antonella, a filha de 8 anos, passava horas à beira da janela do segundo andar, observando o movimento da rua. A menina, confinada à cadeira de rodas desde o acidente, raramente falava. O brilho nos olhos havia se apagado junto com os dias de risadas no quintal. Lucas Sanches, o pai, mergulhara no trabalho para não encarar o vazio da culpa, um vazio que o seguia até nos jantares frios e nas madrugadas sem sono. Aurora, sua noiva, tentava manter a casa perfeita, como se a ordem dos móveis pudesse esconder a desordem das emoções. Tudo nela era ensaio. O sorriso, o tom de voz, até o toque na cabeça de Antonella, que soava mais como obrigação do que afeto. Naquela casa, ninguém gritava, ninguém chorava. Mas o silêncio gritava por todos. E foi exatamente nesse silêncio que algo começou a mudar, de forma quase imperceptível, como um sussurro que antecede uma tempestade. Porque às vezes, o que parece pequeno é o que vira o mundo de ponta cabeça. Naquela segunda-feira cinzenta, o portão de ferro da mansão dos Sanches se abriu devagar, como se até ele estranhasse receber alguém novo. O som suave do motor que girava contrastava com o ar pesado do lugar. Eva Souza entrou com passos cautelosos, o uniforme azul bem passado, as mãos segurando firmes a pequena bolsa de tecido surrado. Carregava consigo mais do que produtos de limpeza. Trazia um jeito sereno, quase silencioso, que parecia deslocado naquele ambiente onde tudo era frio e metódico. Dona Jacira, a cozinheira antiga da casa, foi quem a recebeu. "Pode entrar, minha filha. O patrão é reservado, mas boa gente. E a menina..." Ela fez uma pausa curta, olhando em direção à escada. "A menina precisa de um pouco de sol, só isso." Eva respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso leve. Falava pouco, mas seus olhos observavam tudo. O chão reluzente sem pegadas, os vasos com flores artificiais, o cheiro de lavanda misturado à ausência de vida. Havia uma tristeza impregnada no ar, o tipo de coisa que não se limpa com pano e balde. No segundo andar, Antonella escutava o som abafado das vozes. Curiosa, inclinou a cabeça para o corredor. Viu, de longe, a mulher de uniforme azul tirando as luvas da bolsa e ajeitando o avental. Parecia calma, como se já conhecesse aquele lugar. Eva notou o olhar da menina e sorriu de leve. Antonella desviou rápido, com o coração batendo mais forte. Não estava acostumada a olhares que não carregavam pena. Lucas, o pai, mal percebeu a presença da nova funcionária naquele primeiro dia. Saiu cedo, gravata alinhada, semblante impassível. O carro sumiu pela rua e o silêncio voltou a dominar os cômodos. Eva começou seu trabalho. Não havia pressa em seus gestos. Limpava como quem respeita os espaços, tirando o pó com cuidado, abrindo janelas que há muito tempo não viam a luz entrar. Dona Jacira observava da cozinha e balançava a cabeça, satisfeita. Essa menina tem jeito diferente. Não veio só para limpar a casa, veio para limpar o ar. No final da manhã, Eva preparou um café forte e levou uma bandeja com bolachas para a cozinha. Antonella estava parada perto da mesa, desenhando círculos no tampo de madeira com o dedo.
Quer um biscoito? Perguntou Eva com voz tranquila. A menina balançou a cabeça sem responder. Eva não insistiu, apenas deixou a bandeja ao alcance dela e continuou o que fazia. Alguns minutos depois, Antonella esticou o braço e pegou um biscoito, mordendo devagar enquanto observava a mulher cantarolando baixinho uma melodia desconhecida. Nos dias seguintes, o som da voz de Eva começou a preencher os vazios da casa. Cantava enquanto varria, falava com as plantas como se fossem gente. E, curiosamente, parecia que as flores voltavam a abrir, como se tivessem esperado alguém conversar com elas. Dona Jacira notava tudo. Faz tempo que eu não ouvia riso nessa casa, dizia baixinho enquanto mexia o caldo no fogão. Aurora, a noiva de Lucas, chegou de viagem naquela semana. Ao ver a nova funcionária, arqueou a sobrancelha. Quem é essa? Perguntou, olhando de cima a baixo. É a nova faxineira, respondeu Jacira, tentando manter a neutralidade. Aurora forçou um sorriso educado. Espero que ela saiba se comportar. Esta casa tem um padrão, não é qualquer uma que se adapta. Eva ouviu, mas fingiu não escutar. Continuou organizando os livros da sala com um cuidado que beirava o carinho. Ao colocar o último volume na prateleira, notou uma foto emoldurada. Lucas, a esposa falecida, e Antonella ainda pequena, sorrindo entre eles. Havia ternura naquela imagem, mas também uma ausência que se sentia mesmo atrás do vidro. Eva limpou a moldura com o pano como se pedisse licença. À tarde, Antonella apareceu na sala enquanto ela passava pano no chão. Ficou parada, observando. Você sempre canta? Perguntou com voz hesitante. Eva se virou, surpresa. Canto quando o dia pede um pouco de coragem. Quer ouvir uma música? A menina fez que sim, com um gesto quase imperceptível. Eva começou a cantar uma canção suave, em tom baixo, emoldurada pelo som distante da chuva. Antonella apoiou o queixo nas mãos e ouviu até o fim, os olhos marejados, sem saber por quê. A rotina mudou. Onde antes só se ouvia o barulho da TV ligada sem ninguém assistindo, agora havia cheiro de pão assando, som de risadas discretas e passos mais leves. Lucas, ao chegar do trabalho, começou a notar algo diferente, mesmo sem entender o que era. O ar parecia menos pesado, a casa menos hostil, mas ainda assim ele evitava permanecer muito tempo ali, como se algo o lembrasse de tudo que havia perdido. Certa manhã, ao sair apressado, ele cruzou com Eva no corredor. Por instinto, agradeceu com um aceno. Ela respondeu com um sorriso tímido. Foi um gesto simples, quase banal, mas por algum motivo ele olhou para trás antes de fechar a porta. Viu, por um instante, a mulher recolhendo o pano do chão e ajeitando uma flor no vaso do hall. A imagem ficou presa na cabeça dele pelo resto do dia. Antonella começou a esperar pelos horários em que Eva limpava o quarto. Gostava de vê-la dobrar os lençóis, trocar as flores do vaso, cantarolar baixinho. Certa vez Eva perguntou, você gosta de desenhar, não é? Vi seus cadernos. Gosto, mas ninguém liga muito para isso. Eva se aproximou, sorrindo. Então desenhe para você, não para os outros. Cor faz bem para a alma. Naquele fim de tarde, o céu tingido de laranja entrava pelas janelas que antes viviam fechadas. Eva olhou em volta e sentiu algo diferente. Como se, aos poucos, o coração daquela casa começasse a bater novamente. A faxineira sabia reconhecer o momento em que um lar voltava a respirar, mesmo que ninguém percebesse. Dona Jacira comentou ao ver a menina sorrindo, enquanto comia bolo de fubá na cozinha. Essa casa já não é mais a mesma. E Eva respondeu, baixinho, quase para si mesma. Às vezes basta uma faísca para iluminar um lugar inteiro. E foi ali, entre o cheiro de café e o som distante da chuva, que o primeiro fio de esperança se acendeu. Ainda frágil, mas suficiente para anunciar que algo maior estava prestes a acontecer. Os dias foram passando e o som dos passos de Eva já fazia parte da casa. Havia algo na forma como ela se movia, sempre com leveza,
como se tivesse medo de perturbar o ar. Mas aos poucos, ela começou a fazer aquilo que ninguém mais fazia ali: trazer vida para dentro. Começou pelas janelas. Abria todas pela manhã, deixava o vento entrar e levava embora aquele cheiro de solidão acumulada. Depois vieram as flores, coloridas e simples, que ela colocava nos cantos das mesas. Cada pequeno gesto parecia um convite à mudança, e mesmo sem perceber, a mansão foi se transformando em algo mais humano. Antonella, que antes evitava descer da cadeira, passou a acompanhar Eva pela casa. No início, observava em silêncio. Ficava ali, parada, com os olhos atentos, seguindo os movimentos da mulher que falava sozinha com as plantas e cantarolava músicas que ela nunca tinha ouvido. Havia uma delicadeza naquele cantar baixo, uma melodia que fazia cócegas no coração. Era diferente de tudo o que já ouvira. E numa dessas manhãs, Antonella se pegou sorrindo, sem motivo, apenas porque a música parecia bonita demais para ficar calada. Eva percebeu o sorriso de relance, mas fingiu não ver. Continuou cantando e espanando o pó dos móveis com calma, como se aquele momento precisasse ser deixado livre, sem interrupções. Quando terminou o serviço, passou perto da menina e disse apenas: "A casa fica mais leve quando alguém sorri." Antonella baixou o olhar envergonhada e fingiu se ocupar com o brinquedo nas mãos. No fim da tarde, Lucas chegou do trabalho. Estava cansado, o rosto tenso, os ombros caídos. Ao passar pela sala, sentiu um cheiro diferente. Não era o perfume de Aurora, nem o cheiro do incenso que ela costumava acender. Era cheiro de bolo quente, café e janelas abertas. Olhou em volta, sem entender. Viu Antonella no sofá, com o cabelo solto, concentrada em desenhar algo no papel. O sol batia de leve no rosto dela e por um instante ele sentiu vontade de parar, mas não o fez. Seguiu adiante, subiu as escadas e se trancou no escritório. Na cozinha, Dona Jacira observava Eva mexendo o café com aquele jeito sereno. "Você tem um dom, menina", disse apoiando as mãos na cintura. "Desde que você chegou, a menina desceu da janela e o patrão parece menos pesado." Eva deu um meio sorriso. "Eu só limpo o que a casa deixa ver. O resto é com o tempo." No dia seguinte, Antonella pediu algo inusitado. "Você pode colocar música?" perguntou de repente enquanto Eva limpava o corrimão da escada. A mulher olhou surpresa. "Que tipo de música você quer ouvir?" "Qualquer uma que faça o vento entrar", respondeu a menina. E Eva entendeu. Pegou o celular e colocou uma canção suave, dessas que parecem encher o ar de cor. A cadeira de rodas deslizou pela sala, e Antonella, com um leve balanço de cabeça, se deixou levar. Foi nesse dia que o silêncio começou a quebrar de vez. Lucas, ao voltar mais cedo do trabalho, ouviu risadas vindas da sala. Parou no corredor, confuso. Fazia tanto tempo que aquele som não existia ali que ele pensou ter imaginado. Aproximou-se devagar, e o que viu o fez parar na porta. Eva estava de costas, tirando o pó da estante, enquanto Antonella ria, mostrando algo no papel. O som do riso era puro, quase infantil, mas tinha algo mais. Era a vida voltando. Ele não entrou. Ficou ali, observando. Algo dentro dele se remexeu. Lembrou-se da esposa, do tempo em que a casa tinha risadas, das manhãs em que Antonella corria pelo jardim. Por alguns segundos, a imagem da mulher e da filha juntas preencheu o espaço vazio em seu peito. Mas logo a culpa veio, cortando o pensamento. Apertou o punho, virou o rosto e subiu as escadas. Aurora chegou pouco depois. O salto ecoava pelo piso como um lembrete de que o controle estava de volta. "Por que essas janelas estão abertas?" perguntou, irritada. "E o que é essa música?" Eva respondeu com calma. A menina pediu. Aurora franziu o senho. "Essa casa não é um parque. Feche tudo, por favor. E abaixe esse som." Eva obedeceu em silêncio, mas o brilho tranquilo em seus olhos não se apagou.
Sabia que mesmo com as janelas fechadas, o ar já tinha mudado. Nos dias seguintes, Antonella passou a esperar o horário de limpeza. Às vezes, acompanhava Eva pela casa. Outras, ficava apenas ouvindo a música ou os passos dela pelos corredores. Não falava muito, mas havia algo novo no jeito como respirava. O olhar já não era o mesmo. Havia curiosidade, uma pontinha de esperança, como se começasse a acreditar que talvez o mundo ainda tivesse espaço para ela. Certa tarde, Eva encontrou Antonella tentando desenhar uma flor. O traço era hesitante. "Posso ver?" perguntou, se aproximando devagar. A menina hesitou, mas entregou o papel. Eva olhou e sorriu. "Tá linda." "Não tá não", respondeu Antonella frustrada. "Tá sem cor." Eva pegou um lápis vermelho e outro rosa. "Então vamos pintar juntas. Cor é o que faz as coisas voltarem a respirar." A menina olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu sem medo de ser notada. Naquela noite, quando Lucas chegou, viu o desenho preso na geladeira. Um campo de flores coloridas, rabiscadas com lápis de cera. No canto, a assinatura trêmula da filha. Ele passou o dedo sobre o papel, sentindo o coração bater mais devagar. Não sabia por quê, mas aquele simples desenho parecia mais valioso que qualquer contrato que já assinara. Dona Jacira, ao vê-lo parado diante da geladeira, disse com doçura: "É bonito ver quando o silêncio da casa começa a se cansar." Lucas não respondeu, mas algo em seu olhar já não era o mesmo. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, ele ouviu Antonella rindo novamente. Uma gargalhada leve, verdadeira. E dessa vez, ele não se conteve. Caminhou até a sala e parou na porta. Eva trançava o cabelo da menina, e as duas conversavam sobre cores e sonhos. Antonella notou a presença do pai e sorriu. O som daquele sorriso parecia preencher cada parede. Lucas ficou ali, em silêncio, sentindo uma coisa que não sentia há muito tempo: paz. A mulher que ele mal percebia havia devolvido algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Sem entender bem o porquê, ele se pegou sorrindo também. Pela primeira vez em anos, o silêncio da casa não doía. Ele havia se quebrado, e o som que nasceu no lugar dele era o som mais bonito que um pai podia ouvir. Naquela manhã, o sol atravessava as janelas abertas, iluminando a sala com uma claridade suave. Antonella estava no sofá, folheando distraidamente uma revista que Eva havia deixado sobre a mesa. Entre as páginas, uma foto chamou sua atenção. Uma menina da mesma idade, de pele dourada e sorriso largo, com longas tranças cor-de-rosa caindo sobre os ombros. A imagem parecia viva, colorida, pulsante. Por um instante, Antonella imaginou como seria sentir o vento balançando tranças assim. Passou o dedo sobre a página e sentiu um calor diferente dentro do peito. Aurora desceu as escadas com o celular na mão e uma expressão irritada. "O que você está olhando?" perguntou num tom frio. Antonella hesitou. "Essa menina, o cabelo dela é bonito." "Isso!" Aurora riu, sem disfarçar o desdém. "Não combina com você, querida. Você é delicada, filha de um homem importante. Cabelos assim não têm lugar aqui." Deixou o perfume no ar e saiu, como se tivesse acabado de apagar a curiosidade da menina com uma frase. Quando Eva voltou à sala, encontrou a revista aberta. Reparou na imagem e entendeu de imediato. Sentou-se ao lado de Antonella, sem dizer nada por alguns segundos. "Ela é bonita, né?" disse baixinho. A menina assentiu. "Você queria um cabelo assim?" Antonella mordeu o lábio e respondeu num fio de voz: "Queria. Mas a Aurora disse que não combina comigo." Eva respirou fundo. Cor não precisa combinar com ninguém. Cor é o que a gente sente por dentro. A menina olhou para ela, surpresa com a resposta. "Você acha que eu ficaria feia?" "Feia?" Eva sorriu. "Acho que você ficaria impossível de ignorar." Durante o resto do dia, Antonella não falou mais sobre o assunto, mas a ideia parecia crescer dentro dela.
À noite, desenhou uma boneca com tranças longas e coloridas, parecidas com as da foto. No canto da folha, escreveu o próprio nome, com letras tortas, como se quisesse se ver ali. Quando Eva encontrou o desenho no dia seguinte, entendeu o que precisava fazer. Esperou o sábado chegar, o único dia em que Aurora costumava sair para visitar amigas e Lucas passava a manhã resolvendo assuntos do escritório. A casa estava tranquila. Eva pediu permissão a Dona Jacira para usar o quintal coberto, onde a luz entrava suave. "Vai fazer arte, menina?" brincou Jacira. "Arte do coração", respondeu Eva sorrindo. Antonella apareceu de vestido lilás, o cabelo solto caindo pelos ombros. Parecia nervosa. "Você tem certeza?" perguntou. Eva se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos pequenas. "Tenho. A gente vai colocar cor onde antes só tinha sombra." Trouxe da bolsa um pacote com fios sintéticos rosa-choque, o mesmo tom que Antonella vira na revista. A menina arregalou os olhos, encantada. "É igualzinho." "É o seu presente", disse Eva, "mas só se você quiser." Antonella assentiu, e o primeiro toque foi tímido. Eva separou as mechas, com movimentos calmos, quase rituais. O som das tranças se formando era como o compasso de uma nova respiração. O sol atravessava o tecido do toldo, pintando o chão de dourado. Dona Jacira observava de longe, emocionada, fingindo limpar algo para esconder o sorriso. Enquanto trançava, Eva contou histórias. Falou da infância, das vezes em que sua mãe fazia o mesmo com ela antes da escola e de como cada trança parecia um fio de coragem. Antonella escutava em silêncio, os olhos fixos na ponta das mãos da mulher, fascinada com o jeito como os fios se transformavam em arte. Quando a última mecha foi amarrada, Eva afastou-se um pouco. "Pronto", disse. Antonella girou devagar a cadeira em direção ao espelho e ficou imóvel. As tranças cor-de-rosa desciam pelas laterais, misturando-se ao cabelo ruivo natural. Era como se tivesse virado outra menina. Ou talvez finalmente tivesse se reconhecido. "Eu... tô bonita?" perguntou num sussurro. Eva se abaixou ao lado dela e respondeu. "Você está viva, e viva é muito mais que bonita." Antonella riu, um riso leve que subiu com o vento. Naquele mesmo instante, Lucas chegou em casa. O som do motor anunciou sua presença antes que ele entrasse. Caminhou até a sala distraído, ainda com o celular na mão, mas quando olhou em direção ao jardim, parou. O tempo pareceu suspenso. A cena diante dele era simples, mas arrebatadora. Sua filha em cadeira de rodas, com tranças cor-de-rosa balançando ao vento, e atrás dela, Eva, sorrindo. Ele ficou sem ar. Era como se estivesse vendo a vida voltar para dentro da casa, depois de tanto tempo. Antonella o viu e acenou. "Pai." Gostou. A voz dela soou diferente, cheia de brilho. Lucas levou alguns segundos para responder. "Eu gostei", disse, ainda confuso. "Está linda, meu amor." Sorriu de leve, sem perceber que a voz saía embargada. Eva abaixou o olhar, como se quisesse desaparecer. Mas quando ele olhou para ela, algo em seu semblante mudou. Pela primeira vez, não a viu como uma funcionária, mas como alguém que carregava luz. Uma mulher simples, de fala mansa, que havia feito o que nenhum remédio, psicólogo ou dinheiro conseguiu. Devolver a alegria à filha dele. Do outro lado da casa, Aurora chegou minutos depois. Trazia sacolas de compras e um humor péssimo. Ao entrar, percebeu o silêncio diferente, o tipo de silêncio que antecede algo grande. Quando viu Antonella na sala, parou. O choque se estampou em seu rosto. "O que é isso?" gritou, largando as bolsas no chão. "O que você fez com o cabelo dela?" Antonella se assustou. "Eu pedi para Eva fazer, Aurora." "Cala a boca", interrompeu, furiosa. "Isso é ridículo. Você acha que é o quê agora? Uma boneca de feira?" Lucas apareceu no corredor. "Aurora, chega!" Ela se virou.
indignada. Chega! Essa mulher ultrapassou todos os limites, está transformando a sua filha numa caricatura. Ele respirou fundo, o olhar firme. Ela trouxe o sorriso da minha filha de volta. Isso vale mais do que toda a sua perfeição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Aurora pegou a bolsa, os olhos marejados de raiva. Eu não vou competir com empregadas. E saiu, batendo a porta com força. Antonella chorava. Eva se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Ei, não chora, princesa. Às vezes, para entrar à luz, a gente precisa abrir uma rachadura. Lucas olhou para as duas. A filha trançada de rosa, a mulher que segurava o coração dela com tanta delicadeza, e sentiu algo que não sabia nomear. Era como se aquela cena tivesse colado os pedaços de algo que ele pensava estar perdido. Naquele dia, pela primeira vez, o milionário percebeu que talvez o amor não estivesse no que ele possuía, mas no que tinha acabado de acontecer bem diante dos seus olhos. A porta ainda balançava no batente quando o som dos passos de Aurora desapareceu na rua. O barulho do portão fechando foi como um ponto final num capítulo que todos dentro daquela casa já sabiam que estava prestes a acabar. O silêncio voltou, mas era diferente daquele de antes. Não havia mais peso nele, era um silêncio de respiro, o tipo que vem depois de uma tempestade. Lucas ficou parado na sala, tentando entender o que acabara de acontecer. Ainda podia sentir o perfume forte de Aurora, misturado ao cheiro doce do bolo que Dona Jacira havia feito mais cedo. Diante dele, Antonella enxugava as lágrimas, e Eva, ainda ajoelhada, segurava as mãos da menina com ternura. A cena parecia de outro mundo. Simples, pura, verdadeira. Lucas deu alguns passos em direção às duas. O olhar dele, cansado e confuso, se fixou nas tranças cor-de-rosa de Antonella. O sol que entrava pela janela fazia as mechas brilharem como fios de fogo. Por um instante, ele se viu refletido nos olhos da filha e sentiu um aperto no peito. Não era tristeza nem arrependimento. Era algo que misturava as duas coisas e o fazia querer se ajoelhar também, só para agradecer por ela estar sorrindo. Respirou fundo, tentando controlar a emoção. Ficou linda, meu amor, disse baixinho. Antonella abriu um sorriso tímido e, num gesto quase infantil, estendeu a mão para tocar o rosto do pai. Eu achei que você não fosse gostar, sussurrou. Ele respondeu com um leve toque na cabeça dela. Se te faz feliz, eu gosto. Eva observava a cena em silêncio. Não sabia se devia sair dali ou ficar. Era como se tivesse invadido algo sagrado. Mas quando Lucas levantou o olhar e o cruzou com o dela, sentiu algo mudar. Não era apenas gratidão. Havia uma conexão invisível, um entendimento que não precisava de palavras. Ele viu nela o que não via há anos, verdade. E isso o desarmou completamente. Dona Jacira apareceu discretamente no corredor, enxugando as mãos no avental. Patrão, o café está na mesa. Lucas assentiu, ainda meio perdido nos próprios pensamentos. Eva ajudou Antonella a ir até a cozinha. O ambiente parecia mais quente, mais humano. As três se sentaram à mesa. Jacira serviu o café e Antonella pegou o primeiro pedaço de bolo. Estava feliz, e a alegria dela era contagiante. Lucas entrou logo depois, sem gravata, o semblante mais leve. Posso sentar aqui? Perguntou. Claro, pai, disse a menina sorrindo. Foi a primeira vez em muito tempo que os quatro comeram juntos. Não havia discurso nem constrangimento. Só o som das xícaras e o riso espontâneo de Antonella preenchendo o espaço. Quando Eva levantou-se para recolher as louças, Lucas a deteve com um gesto. Pode deixar, eu lavo. Ela olhou surpresa. O senhor? Eu. Hoje é um bom dia para começar alguma coisa diferente, respondeu, meio sem jeito. Antonella riu, achando graça na imagem do pai milionário de mangas arregaçadas, lavando xícaras. Foi um momento pequeno, mas carregado de significado.
Mais tarde, Lucas foi até o escritório, mas não conseguiu se concentrar. A imagem da filha de tranças coloridas voltava o tempo todo, junto com o som do riso dela e o olhar sereno de Eva. Ele tentou afastar esses pensamentos, mas eles voltavam com força. Pela primeira vez em anos, não sentia vontade de fugir de casa. Pelo contrário, queria descer, ouvir a música suave que Eva colocava durante a faxina, sentir o cheiro de café e bolo vindo da cozinha. No andar de baixo, Antonella desenhava ao lado de Eva. No papel, 2 traços simples representavam figuras de mãos dadas. Uma delas tinha tranças rosas, a outra, cabelos castanhos presos num coque. "Essa é a gente?" perguntou Eva. Antonella assentiu. "É o dia em que você me fez sentir bonita." Eva segurou o desenho e o olhou por um longo tempo. Havia algo na inocência daquela frase que a tocou profundamente. "Você sempre foi bonita, menina. Só precisava de alguém para te lembrar." Lucas desceu alguns minutos depois, atraído pelas vozes e risadas que vinham da sala. Parou na porta e ficou observando. As duas estavam sentadas no tapete, cercadas por lápis de cor e pedaços de papel espalhados. Antonella falava sem parar, mostrando seus desenhos, e Eva ouvia com atenção genuína. O cabelo da menina brilhava sob a luz do abajur. Havia cor por toda parte, nas tranças, nos desenhos, até nas palavras. Era como se a casa finalmente tivesse voltado a respirar. Ele encostou no batente sem ser notado. Ficou ali, quieto, apenas observando. A expressão de Eva era tranquila, mas havia algo nos olhos dela que o prendia. Um brilho diferente, cheio de calma e força. Era o tipo de olhar que enxerga além das aparências, que não se assusta com as feridas dos outros. Lucas percebeu que fazia tempo que ninguém o olhava daquele jeito. Antonella notou o pai e acenou. "Pai, vem ver o que eu desenhei." Ele se aproximou e se sentou no chão com elas, sem pensar no terno caro, nem no chão polido. Eva estendeu o papel. "Olha, ela fez a gente." Lucas olhou e sorriu. "Ficou lindo." "Ela tem talento", disse Eva, orgulhosa. "Tem mesmo", respondeu ele, olhando para a filha. Mas por dentro, o pensamento era outro. "Você também tem." A noite chegou devagar, e a casa, pela primeira vez, parecia acolher o escuro sem medo. Lucas subiu para colocar Antonella na cama. A menina estava exausta, mas o sorriso não saía do rosto. "Pai? A Eva é legal, né?" "É, muito. Posso ficar com as tranças para sempre?" "Pode sim, meu amor. Boa noite." "Boa noite, princesa." Ao sair do quarto, ele ficou parado na porta, observando a filha dormir. A cada respiração, parecia que o peso que carregava nos ombros ficava menor. Quando desceu, encontrou Eva guardando os brinquedos na sala. "Já vai embora?" perguntou ele. "Sim, senhor." "Fica tranquila, pode me chamar só de Lucas." Ela sorriu, sem saber onde pôr as mãos. "Tá certo, Lucas." Por um momento ficaram em silêncio, apenas se olhando. Havia um ar diferente entre eles, como se uma ponte invisível tivesse se formado ali. "Eu não sei como te agradecer", disse ele por fim. "Desde que você chegou, parece que a casa..." Ele procurou as palavras. "Voltou a ter som." Ela baixou os olhos, emocionada. Às vezes, o que está quieto só precisa ser ouvido. Quando Eva saiu pela porta, o ar frio da noite entrou. Mas Lucas não sentiu vontade de fechá-la. Ficou parado, olhando o corredor vazio, e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. Algo dentro dele havia despertado. Algo que nem o dinheiro, nem o tempo, nem o luto conseguiram apagar. E tudo começou com um olhar. Um olhar que trouxe de volta o que ele achava ter perdido para sempre. Na manhã seguinte, o céu amanheceu estranho. O sol teimava em aparecer, mas nuvens densas se formavam devagar, como se o tempo soubesse o que estava por vir. A mansão estava silenciosa, exceto pelo som dos passos de Eva, limpando a sala,
e o murmúrio de Antonella tentando pintar no caderno de desenho. O cheiro de café se misturava ao ar frio e por alguns instantes tudo parecia em paz. Mas havia algo no ar, um pressentimento, uma vibração diferente que ninguém sabia explicar. Lucas havia saído cedo, deixando um bilhete para Antonella. Hoje volto mais cedo. Prepare o desenho novo para me mostrar. A menina guardou o papel com cuidado, o sorriso discreto no rosto. Era raro o pai prometer algo, e ela acreditava que, desta vez, ele cumpriria. Enquanto isso, Eva passava pano no chão, cantarolando baixinho. Antonella, encostada no sofá, observava o movimento dos panos como quem observa um balé. As tranças cor-de-rosa caíam sobre os ombros e balançavam a cada pequeno gesto que ela fazia com a cabeça. De repente, um trovão distante fez o vidro tremer. A menina se encolheu e Eva levantou o olhar. Não precisa ter medo, disse suavemente. É só o céu soltando o que guardou por muito tempo. Antonella sorriu, um pouco mais tranquila. Por volta do meio-dia, Aurora voltou. Entrou apressada, com o celular colado ao ouvido e os saltos batendo no piso de mármore. Falava alto, nervosa, sem prestar atenção em nada ao redor. Ao ver Eva na sala, parou. O olhar dela percorreu a cena como uma lâmina fria. A faxineira estava abaixada, ajudando Antonella a pegar um lápis que tinha caído no chão. A imagem pareceu irritá-la. Ainda aqui? Perguntou secamente. Eva se levantou devagar. Terminei de limpar os quartos, senhora. Estou terminando a sala agora. Aurora cruzou os braços. Quanta dedicação, ironizou. Não sabia que pagávamos para criar intimidade. Antonella franziu o rosto, sem entender o tom. Ela não fez nada de errado, Aurora. Calada, Antonella. A voz saiu seca, fria. Vai pro quarto. A menina obedeceu com os olhos marejados. Eva ficou parada, segurando o pano nas mãos, o coração acelerado. Eu não quis faltar com respeito, senhora. Eu ouvi o que quero, retrucou Aurora. Desde que chegou, você anda pela casa como se fosse dela. Muda as coisas de lugar, fala com a menina como se fosse mãe. Ela deu um passo à frente. Isso termina hoje. Eva manteve o tom calmo, mas firme. Eu só fiz o que achei certo para ajudar. A menina precisava de carinho, de atenção. A menina tem pai e eu estou aqui, rebateu Aurora, sem deixar terminar a frase. Não precisa de faxineira metendo o nariz onde não é chamada. Nesse instante, a porta se abriu. Lucas entrou. O terno encharcado da chuva que começava a cair lá fora parou ao ouvir as últimas palavras. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de um para o outro. Aurora se virou, o rosto inflamado. O que está acontecendo é que sua funcionária está passando dos limites. Está se metendo na criação da sua filha, agindo como se fizesse parte da família. Lucas franziu o senho. Eu não vejo problema em alguém tratar minha filha com amor. Amor? Aurora deu uma risada amarga. É isso que você chama de amor? Uma mulher que você mal conhece enfeitando sua filha como uma boneca e ditando regras nessa casa? Antonella desceu rapidamente, mesmo contra a ordem que havia recebido. Chorava. Pai, não deixa a Eva ir embora, por favor. Ela não fez nada de errado, gritou. Aurora se virou para a menina. Antonella, eu disse para ficar no quarto. Não, respondeu entre soluços. Eu não quero que ela vá embora. A tensão na sala era tão densa que dava para sentir no ar. Eva tentou se aproximar da menina, mas Aurora bloqueou o caminho. Um passo a mais e você sai daqui agora, ameaçou. Lucas deu um passo à frente com o olhar firme. Chega. Aurora o encarou incrédula. Você vai mesmo defender ela? Vou defender quem trouxe o sorriso da minha filha de volta. As palavras caíram como trovões. Aurora recuou, surpresa. Você está perdendo o juízo, sussurrou. Essa mulher está manipulando vocês dois. Ninguém manipulou nada, Aurora. Só você,
parece não perceber que essa casa estava morta. E ela foi a única que conseguiu fazer Antonella rir de novo. O som da chuva batendo nas janelas ficou mais forte, como se o mundo lá fora respondesse ao que acontecia ali dentro. Eva, com os olhos marejados, tentou falar. Eu não quero causar confusão. Só queria fazer o bem. Se for melhor, eu posso... Não vai a lugar nenhum, interrompeu Lucas. Essa casa precisa de você. Aurora soltou uma risada curta, amarga. É isso então? Vai trocar uma mulher de verdade por uma faxineira? Não se trata disso, Aurora. Se trata de humanidade, respondeu ele, cansado. E é algo que você parece ter esquecido. Ela pegou a bolsa de forma brusca. Eu me recuso a fazer parte dessa farsa. Quando sair daqui, espero que perceba o tamanho do erro que está cometendo. Caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou para Eva com desprezo. Aproveite bem o que conseguiu. Não vai durar. E saiu, deixando o som da chuva tomar conta de tudo. Eva respirava com dificuldade, sentia o peso da situação cair sobre os ombros. Eu não queria causar isso, disse, com a voz trêmula. Lucas se aproximou, o olhar suave, mas firme. Você não causou nada, Eva. Só mostrou o que estava escondido. Ele virou o rosto para Antonella, que ainda chorava. Vai ficar tudo bem, minha filha. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Por um momento, ninguém falou mais nada. O som da chuva era o único que enchia a sala. Lucas caminhou até a janela e olhou para fora, o vidro embaçado, o reflexo dele misturado ao das duas. A tempestade lá fora parecia menor do que a que havia passado dentro daquela casa. Virou-se de novo, encarou Eva e Antonella juntas e sentiu o coração apertar de um jeito que não doía. Apenas lembrava que ainda estava vivo. Naquele dia, a mansão dos Sanches deixou de ser perfeita. O piso ainda brilhava. Os móveis ainda estavam no lugar, mas a casa nunca mais seria fria. Porque em meio àquela tempestade, algo começou a nascer. Algo que não tinha nome, mas que já estava mudando tudo. A chuva continuou durante a noite inteira, como se o céu tivesse decidido lavar o peso que pairava sobre aquela casa. Lucas passou horas acordado, andando de um lado para o outro no escritório. Tentava se concentrar nos contratos sobre a mesa, mas as palavras se embaralhavam diante dos olhos. Tudo o que conseguia ver era a imagem de Eva ajoelhada diante de Antonella, protegendo a menina da fúria de Aurora. O gesto simples, o olhar calmo, a coragem silenciosa. Era isso que não saía da cabeça dele. A casa estava diferente. O som da chuva se misturava ao leve murmúrio da televisão, onde Dona Jacira assistia a um noticiário qualquer na cozinha. Antonella dormia no quarto, as tranças cor-de-rosa espalhadas pelo travesseiro, e Eva, sentada na varanda, observava o temporal cair. O vento frio batia no rosto dela, trazendo lembranças que preferia manter guardadas. Segurava uma xícara de chá nas mãos, como se o calor pudesse aquecer o que o tempo tinha deixado gelar. Lucas desceu as escadas devagar. Encontrou Eva lá fora, encolhida sob a luz amarelada da varanda. Por alguns segundos, ficou observando sem ser notado. Era uma cena que carregava uma paz triste. Aproximou-se em silêncio. Não conseguiu dormir? Perguntou com a voz baixa. Eva se virou, surpresa. Eu não durmo muito, disse. A cabeça não deixa. Eu também não, respondeu ele, encostando-se ao parapeito. Ficaram alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo a chuva. Depois, Lucas quebrou a calma do momento. A Aurora não vai voltar. Ela me mandou uma mensagem, disse que vai pegar as coisas dela amanhã. Sinto muito, respondeu Eva, num tom sincero. Não precisa, disse ele, olhando o chão. Acho que, no fundo, já estava tudo acabado há muito tempo. Só faltava alguém ter coragem de dizer. Eva o olhou por um instante, mas não disse nada. Havia dor nas entrelinhas daquela confissão. Um homem acostumado a dominar o mundo,
mas que não sabia o que fazer com o próprio coração. Eu te devo desculpas, continuou ele, por tudo que você ouviu hoje, por ter deixado as coisas fugirem do controle. Você não merecia isso. Não precisa se desculpar, Lucas. Preciso sim, porque foi injusto. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Eu deixei essa casa virar um lugar triste. E você? Você trouxe de volta o que eu nem sabia que estava faltando. Eva desviou o olhar, sentindo o peso da sinceridade dele. Eu só fiz o que achei certo. Quando cheguei aqui, vi uma menina que precisava ser vista e um pai que carregava mais culpa do que devia. O tom dela era suave, mas firme. A dor de vocês era parecida com a minha. Ele franziu o senho, curioso. A sua? Ela hesitou por alguns segundos antes de continuar. Tenho uma filha. Chama-se Manu. Mora com a minha mãe no interior. Eu só vejo quando dá, às vezes uma vez por mês. Fiquei viúva cedo e para cuidar dela precisei vir para a cidade. Aqui trabalho em 2 casas por semana. É o que sustenta as 2. Lucas se calou, tentando absorver o que acabara de ouvir. E ela sabe? Perguntou baixinho. Eva assentiu. Sabe, mas não entende. Ela acha que eu gosto mais das casas onde trabalho do que dela. Uma lágrima escapou sem que ela percebesse. Eu não queria perder esse tempo com ela, mas é o preço de tentar dar o mínimo de dignidade. A voz dela falhou. Eu sei o que é ver o sorriso de um filho desaparecer, e sei o quanto custa para fazê-lo voltar. Lucas respirou fundo. A história dela o atingiu de um jeito que não esperava. A imagem daquela mulher forte e serena ganhava um novo peso. Não era apenas alguém gentil, era alguém que conhecia a dor de perto, mas ainda assim escolhia ser luz. Eva, você devia estar com a sua filha, não presa aqui limpando os rastros da minha vida, disse ele com uma sinceridade que o surpreendeu. Eu estou, respondeu ela, olhando para a casa. De um jeito ou de outro, estou cuidando de outra criança. E talvez seja isso que me mantém de pé. A chuva foi diminuindo e o som das gotas se misturou ao canto distante dos grilos. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e um resquício de esperança. Lucas virou o rosto na direção dela. Eu queria poder fazer algo por você. Já faz, respondeu ela. Está ouvindo a risada da sua filha outra vez, não é? Isso já é o bastante. Por alguns segundos ficaram apenas se olhando, como se o mundo lá fora tivesse parado. Havia algo no olhar dela que o desarmava, algo que falava sem precisar de palavras. Ele quis dizer mais, mas não encontrou o quê. Você vai ficar? Perguntou por fim. Só se quiser que eu fique, respondeu ela. Eu quero. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Dona Jacira apareceu à porta interrompendo o momento. A menina dormiu como um anjo. Sorriu e, ao perceber o clima entre os dois, fingiu ajeitar o avental e se afastou. Eva também se levantou, ajeitando o uniforme. Eu vou descansar um pouco. Amanhã acordo cedo para arrumar o quarto da menina. Lucas apenas assentiu, mas ficou olhando enquanto ela caminhava pelo corredor. Mais tarde, já sozinho, ele passou pelo quarto de Antonella. A filha dormia em paz, abraçada a um dos desenhos coloridos que havia feito. A luz do abajur realçava as tranças cor-de-rosa. E Lucas sorriu de leve. Naquela imagem havia algo sagrado, uma pureza que ele não via há muito tempo. Encostou na porta e ficou observando. Pela primeira vez, sentiu que não estava falhando como pai. Quando voltou ao próprio quarto, a chuva já tinha parado. Abriu a janela e sentiu o ar frio da madrugada entrar. Lá fora, a cidade parecia adormecida. Dentro da cabeça, porém, um turbilhão. Pensava em Eva, na força que ela tinha, no que trouxe de volta para sua casa e para sua filha. Pensava em como algo tão simples como um gesto de bondade podia curar feridas antigas. E, sem perceber, sorriu. Não era o sorriso de um homem que se apaixona, mas o de alguém que começa a entender que o amor, às vezes, se disfarça de cuidado. No andar de baixo, Eva ainda estava acordada.
Sentada à mesa, escrevia uma carta para a filha, contando que, naquela noite, sentiu que estava exatamente onde devia estar. Uma mulher simples, um homem quebrado e uma menina que voltava a sorrir. 3 vidas que o destino havia juntado por um motivo que talvez só o tempo explicasse. Os dias seguintes amanheceram diferentes. Era como se o ar da casa tivesse mudado de direção. O cheiro de café fresco e pão quente tomava conta logo cedo. As janelas permaneciam abertas e o som da risada de Antonella já não parecia um acontecimento raro, mas parte da rotina. Lucas se pegava acordando mais cedo, descendo as escadas ainda com o cabelo desalinhado, só para vê-la tomar café com Eva e Dona Jacira. Gostava de observar aquele pequeno pedaço de normalidade, como se o lar tivesse finalmente se lembrado do que era ser casa. Eva se mantinha discreta, mas era impossível não notar a diferença que a presença dela fazia. O toque dela estava por toda parte, nos vasos com flores simples que agora enfeitavam os cômodos, nos lençóis sempre cheirosos, nas cortinas que dançavam com o vento. Antonella a seguia como sombra e, quando não estava por perto, perguntava por ela o tempo inteiro. Numa dessas manhãs, Lucas a viu no quintal, ajudando a filha a empurrar a cadeira até o canteiro. O chão ainda estava úmido da chuva da noite anterior e o sol filtrava entre as folhas. Eva ajoelhou-se ao lado de Antonella e colocou nas mãos dela uma pequena muda de flor. "Planta junto comigo", disse. "As flores gostam de crescer com companhia." A menina segurou o punhado de terra, sorrindo. O pai observava de longe, sentindo algo aquecer o peito. Não lembrava a última vez em que vira a filha com aquele brilho nos olhos. Durante o almoço, o clima era leve. Dona Jacira servia as travessas enquanto comentava o tempo, e Antonella falava sobre o jardim recém-plantado. A Eva disse que se eu cuidar direitinho, vai encher de cores, disse animada. Vai mesmo, confirmou Lucas, trocando um olhar breve com Eva. Ele começou a perceber que o silêncio entre eles não era mais incômodo. Havia conforto ali, um entendimento silencioso que não pedia explicações. À tarde, Eva aproveitou a folga da menina para limpar o escritório. Ao arrumar a estante, encontrou uma foto antiga. Lucas, a esposa e Antonella ainda bebê. O quadro estava coberto de poeira. Ela passou o pano com cuidado, respeitando o gesto, e colocou de volta no centro da mesa. Quando Lucas entrou, percebeu a foto reluzindo sob a luz. Ficou parado por um instante. Fazia tempo que eu não via essa foto, disse, aproximando-se. Ela estava escondida, respondeu Eva, sem olhar diretamente. Às vezes, a gente esconde o que mais dói, mas é também o que mais precisa ser visto. Ele assentiu, sem palavras. Naquela noite, Eva foi quem contou uma história para Antonella dormir. Falava com voz suave, descrevendo uma menina que acreditava poder colorir o céu com as tranças do cabelo. A menina do conto parecia muito com ela mesma, e Antonella ouvia encantada, os olhos se fechando aos poucos. Lucas, parado à porta, assistia à cena em silêncio. Quando Eva terminou, levantou-se devagar, cobrindo a menina com o lençol. Ao sair do quarto, deu de cara com o olhar dele. Ela dorme mais rápido quando você fala, comentou, sorrindo. As histórias dela são bonitas demais para serem contadas no escuro, respondeu Eva, e os dois riram tímidos antes de seguirem em direções opostas pelo corredor. Os dias passaram, e a casa foi se ajustando a uma nova harmonia. Antonella, agora, fazia fisioterapia com mais disposição, e Lucas, sempre que podia, a acompanhava. Eva se tornara mais que uma funcionária. Era alguém que conhecia o ritmo da casa e o compasso dos corações que viviam nela. Às vezes, Lucas pegava-se observando-a de longe, arrumando flores, dobrando roupas, servindo o jantar, e sentia uma calma que há muito não experimentava. Havia nela algo que o fazia lembrar do que realmente importava.
Certa tarde, Antonella pediu que ele a ajudasse a subir a rampa do jardim. Enquanto empurrava a cadeira, a menina disse de repente: "Pai, você está diferente." Ele sorriu curioso. "Diferente como?" "Tá mais leve, parece que gosta de ficar em casa agora." Ele riu, surpreso com a observação. "Talvez porque a casa esteja mais feliz. E por causa da Eva também", completou a menina com simplicidade. Ele não respondeu, mas o silêncio que seguiu foi suficiente. Mais tarde, quando o sol se punha atrás das árvores, Lucas e Eva se encontraram novamente na varanda. O ar da tarde era morno e o céu estava tingido de tons alaranjados. Ela trazia uma cesta de roupas limpas nos braços, mas parou ao ver o pôr do sol. "Bonito, né?" comentou, admirando o horizonte. "Bonito e calmo", respondeu ele, se aproximando. "Acho que fazia tempo que eu não reparava nisso." "A vida tem dessas coisas", disse Eva. "Às vezes a gente está cercado de beleza e não vê, porque está preso no que perdeu." Ele olhou para ela e por um instante quis dizer algo, mas preferiu o silêncio. Quando anoiteceu, Dona Jacira serviu o jantar. As três vozes misturadas na mesa, Lucas, Antonella e Eva, enchiam o ambiente de uma leveza nova. Depois que Antonella foi dormir, Eva recolheu os pratos e Lucas insistiu em ajudar. Lavaram juntos, trocando olhares e sorrisos curtos. "Você devia descansar", disse ele. "E você devia parar de trabalhar tanto", respondeu ela rindo. O clima era leve, íntimo, sem ser invasivo. Havia ali uma familiaridade nascendo, um tipo de cumplicidade que cresce devagar, mas firme. Antes de subir para o quarto, Lucas olhou para trás e a viu apagando as luzes da sala. A sombra dela se misturava à da casa, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Subiu as escadas com o coração aquecido e uma sensação que há muito não sentia: paz. Enquanto isso, Eva se sentou na cama pequena do quarto dos fundos e olhou pela janela. Lá fora, o jardim estava coberto pelo brilho prateado da lua, e as pequenas flores que plantara com Antonella já começavam a despontar. Sorriu sozinha, pensando que talvez aquele fosse o sinal de que as coisas estavam no caminho certo. A menina estava voltando a sorrir. O patrão parecia reencontrar a própria alma. E ela, pela primeira vez em muitos anos, sentia que não era apenas uma visitante. Era parte de algo maior, algo bonito que estava crescendo no lugar onde, um dia, só existia dor. Os dias foram passando, e a casa parecia respirar em outro ritmo. A presença de Eva já não era apenas uma rotina, era parte da alma daquele lugar. Lucas percebia isso sem precisar dizer nada. O café tinha outro sabor quando ela estava por perto. O riso de Antonella era mais leve, e até o silêncio entre os três parecia acolhedor. Mas junto com essa paz, vinha algo que ele não sabia nomear. Um sentimento discreto, que se infiltrava entre as pequenas coisas, nos olhares demorados, nos gestos simples. Lucas tentava ignorar, como quem teme quebrar um equilíbrio recém-conquistado, mas a verdade é que já não sabia distinguir quando o trabalho terminava e o afeto começava. Certa tarde, Antonella estava no jardim, tentando pintar com aquarela. Eva segurava o pote de água enquanto a menina molhava o pincel, concentrada. "A cor não fica igual da revista", reclamou Antonella. "Porque essa é a sua cor", disse Eva com um sorriso. "Nenhuma é igual à outra." O sol batia nas tranças cor-de-rosa, refletindo um brilho suave. Lucas observava da varanda, fingindo ler um documento, mas a verdade é que não tirava os olhos da cena. Era bonito demais para interromper. E no fundo ele sabia que não se tratava apenas de gratidão. À noite, enquanto ajudava Antonella a subir para o quarto, Lucas notou que Eva estava mais silenciosa. "Está tudo bem?" perguntou. "Está, sim", respondeu ela sem olhar diretamente. "Só um pouco cansada." Ele assentiu, mas ficou com a sensação de que havia algo diferente. Eva andava pensativa nos últimos dias. Dormia menos, falava pouco.
Às vezes, ficava parada observando a menina dormir, como quem tenta guardar aquele instante antes que o tempo leve embora. Na manhã seguinte, a mesa do café estava posta, mas Eva não estava lá. Dona Jacira explicou que ela tinha saído cedo, dizendo que precisava resolver algo. Lucas estranhou, mas não quis demonstrar. Passou o dia inquieto, o olhar perdido entre o celular e a janela. Quando o relógio marcava quase 8 da noite, ouviu passos no corredor. Eva surgiu, segurando uma mala pequena. Antonella correu até ela, animada. "Você foi viajar?" perguntou, abraçando-a. Eva se abaixou e segurou as mãos da menina. "Eu vim me despedir, meu amor." "Despedir?" O sorriso da criança se desfez. "Eu consegui um trabalho em Campinas, perto da minha filha. Preciso ir." "Mas você prometeu que ia cuidar das minhas flores", sussurrou Antonella, com os olhos marejados. "E eu cuidei", respondeu Eva, tentando manter o tom leve. "Agora, elas sabem crescer sozinhas, igual você." Lucas desceu as escadas devagar, o coração apertado. "Você vai embora sem dizer nada?" perguntou com a voz mais dura do que gostaria. Eva se endireitou, segurando firme a alça da mala. "Eu ia deixar um bilhete. Achei que seria mais fácil." "Fácil para quem?" retrucou. "Para você, talvez, porque para nós não é." Ela respirou fundo, evitando o olhar dele. "Eu não posso ficar, Lucas. Eu preciso estar com minha filha. Ela está crescendo sem mim, e eu não quero que me veja como alguém que só aparece de vez em quando." Antonella chorava em silêncio, o rosto escondido entre as mãos. Lucas se aproximou, tentando conter o próprio tremor. "Eva, eu entendo o que sente, mas você faz parte disso aqui, parte da nossa vida. Não diga isso, por favor. Vai me fazer mudar de ideia." A voz dela falhou. "E eu não posso. Já tomei minha decisão." Ela se ajoelhou diante de Antonella, enxugando as lágrimas da menina com os polegares. "Promete que vai continuar desenhando?" "Prometo." "E vai cuidar das flores?" "Vou." "E vai sorrir, mesmo nos dias nublados?" "Vou tentar." "Então é isso," disse com um sorriso trêmulo. "Quando você sentir saudade, olha para o jardim. As flores vão te contar que eu tô bem." Lucas engoliu seco. "Se for por dinheiro, posso aumentar seu salário. Ou ajudar com sua filha, se quiser." "Não é sobre dinheiro, Lucas," respondeu ela. "É sobre tempo. É o único que a gente nunca recupera." O silêncio que se formou era quase insuportável. Eva respirou fundo, pegou a mala e se dirigiu até a porta. Antes de sair, olhou para ele. "Cuida dela. E de você também." Ele deu um passo à frente, mas ela já estava do lado de fora. A porta se fechou devagar e o som do clique soou como um fim. Naquela noite, a casa parecia de volta ao que era antes, limpa, organizada e vazia. Antonella dormiu chorando, abraçada a um lenço que Eva havia esquecido. Lucas ficou no escritório, olhando para o jardim escuro lá fora. As flores recém-plantadas balançavam sob o vento, e por um instante ele pensou em como algo tão pequeno podia doer tanto. 3 dias se passaram. A rotina seguiu, mas sem alma. Antonella mal falava, e Lucas voltara a passar as noites acordado. Dona Jacira tentava manter o clima leve, mas até o cheiro do café parecia diferente. Naquela manhã, enquanto se arrumava para sair, Lucas viu o desenho que a filha deixara sobre a mesa. Eram 4 figuras: ele, Antonella, Eva e uma menina menor, de mãos dadas. No canto, as flores cor-de-rosa e uma frase escrita com letras tremidas: "A gente só fica longe de quem não mora no coração." Foi o suficiente. Lucas pegou as chaves e saiu sem dizer nada. Dirigiu por horas até Campinas, com a lembrança de Eva ecoando a cada quilômetro. Quando finalmente parou o carro, viu uma rua simples, com casas pequenas e crianças brincando na calçada. E lá estava ela, com o cabelo preso, rindo enquanto ajudava uma garotinha a arrumar a mochila. O sol batia de lado, deixando tudo dourado.
Ele ficou ali, observando, sem coragem de chamar, mas quando Eva o viu, seus olhos se encheram de surpresa. Lucas? Perguntou sem acreditar. Ele sorriu cansado. Eu tentei ficar, mas descobri que algumas casas a gente não escolhe, disse. Elas escolhem a gente. Eva ficou em silêncio por um instante, segurando a mão da filha. Antonella, no banco de trás do carro, acenava pela janela, o sorriso tímido, mas cheio de esperança. E foi ali, naquela rua simples e viva, que o coração de Eva vacilou. Às vezes, o que a gente chama de partida é só o caminho que o amor precisa fazer para voltar. O sol estava se pondo, tingindo de laranja as fachadas simples da rua onde Eva morava. Lucas permaneceu parado diante do portão por alguns segundos, observando as duas, Eva e a filha, rindo juntas no quintal estreito. O riso era leve, verdadeiro, e por um instante ele sentiu que estava vendo um pedaço daquilo que sempre procurou e nunca encontrou. Paz. Antonella, no banco de trás do carro, olhava pela janela ansiosa. Pai, é ela, né? É, respondeu com um meio sorriso. Posso falar com ela? Ele assentiu e antes que pudesse abrir a porta, a menina já estava atravessando o pequeno portão com o coração disparado. Eva se virou e por um segundo congelou ao ver Antonella ali, com as tranças cor-de-rosa balançando sob o vento. A filha de Eva, Manu, olhou curiosa para a nova visitante e correu até ela, os olhos brilhando de curiosidade. As duas se olharam, e foi como se reconhecessem. Sem dizer nada, Manu empurrou gentilmente a cadeira de Antonella mais para dentro, e as duas começaram a conversar como se fossem amigas antigas. Eva observava a cena, sem saber o que sentir. Quando ergueu o olhar, Lucas já estava à sua frente. Eu devia estar em São Paulo, disse ele, quebrando o silêncio. Mas percebi que aquela casa não era mais a mesma sem você. Eva desviou o olhar, tentando conter o tremor na voz. Você não precisava vir até aqui. Eu precisei, sim. Ele respirou fundo. Porque tudo que ficou lá perdeu o sentido desde que você saiu. Ela suspirou, com os olhos marejados. Lucas, eu não sei o que você espera de mim. Nada que já não tenha me dado, respondeu. Você me devolveu a minha filha. Me devolveu o riso dela. E, de alguma forma, me devolveu a mim mesmo. Eu só queria agradecer e pedir para você voltar. Lucas, a voz dela vacilou. Eu não sei se caibo nesse mundo que você vive. Eu sou diferente, e a sua vida é outra. E o que tem isso? Retrucou dando um passo à frente. O que me importa é o que a gente construiu juntos. As diferenças não me assustam mais. Do outro lado do quintal, as meninas riam alto, brincando de regar as plantas. Antonella ensinava Manu a segurar a mangueira e as duas se molhavam sem se importar. A cena arrancou um sorriso involuntário de Eva. Olha para elas, Eva, disse Lucas, com a voz baixa. Elas já entenderam o que a gente ainda tem medo de admitir. E o que seria isso? Que o amor escolheu a gente, não o contrário. Ela ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar. Desde que se mudara para aquela rua simples, achou que tinha encontrado o que precisava. Um teto, a filha por perto e a rotina que cabia em seus sonhos. Mas agora, vendo Antonella e Manu juntas, algo dentro dela dizia que talvez houvesse mais. Que talvez o destino tivesse juntado aquelas duas famílias por um motivo maior do que o acaso. Manu correu até a mãe, molhada e risonha. Mãe, posso brincar com ela mais um pouco? Claro que pode, respondeu Eva rindo, mas devagar para não escorregar. Antonella olhou para Lucas, os olhos brilhando. Pai, posso dormir aqui hoje? Pode, respondeu ele sem hesitar. Se a Eva deixar. Eva arqueou as sobrancelhas, surpresa. Dormir aqui? Perguntou divertida. Sim, se não for problema. Lucas sorriu. Prometo ajudar a lavar a louça. Ela riu, e o som fez o peito dele se encher de algo que não sentia há muito tempo. Tudo bem,
mas só se ajudar mesmo, respondeu, fingindo seriedade. A noite caiu devagar, e o pequeno quintal foi se iluminando com as luzes amareladas da varanda. As meninas jantaram juntas, conversando sobre desenhos e flores, enquanto os adultos se sentaram na mesa, partilhando o silêncio confortável de quem não precisa de palavras. Depois do jantar, Lucas ajudou Eva a guardar os pratos. Suas mãos se encontraram por acaso, e o toque foi breve, mas suficiente para fazer o tempo parar. Ele sorriu de canto. Acho que estou ficando bom nisso. Está mesmo, respondeu ela. Falta só aprender a dobrar os panos direito. Posso treinar, disse, rindo baixo. Mais tarde, quando as meninas adormeceram, Manu na cama, Antonella na cadeira ao lado, com um cobertor leve, Eva e Lucas foram para a varanda. A lua cheia iluminava o quintal, e o som dos grilos preenchia o ar. Sabe, começou ele, eu achei que tinha tudo. Casa, dinheiro, estabilidade, mas faltava o que realmente importa. Eu vivia cercado de paredes, e agora percebo que um lar só existe quando tem gente que a gente ama dentro dele. E o que te faz achar que o seu lar ainda é lá? Perguntou Eva, sem encará-lo. Ele sorriu. Porque o meu lar é onde você está. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escaparem antes que pudesse contê-las. Eu não sei se estou pronta para isso, Lucas. Eu vivi tanto tempo tentando me proteger, eu também, disse ele. E talvez seja por isso que a gente se encontrou, para lembrar que ainda dá para recomeçar. O silêncio que veio depois foi doce, o tipo de silêncio que não pesa, mas acolhe. Lucas estendeu a mão devagar, sem pressa. Ela olhou para ele por um instante e, enfim, segurou. Foi um gesto simples, mas definitivo. Não havia promessas, nem planos, apenas a certeza de que, de alguma forma, estavam onde deviam estar. Meses depois, a antiga mansão dos Sanches parecia outra. As janelas viviam abertas, o cheiro de bolo e café se misturava ao som de risadas pelos corredores. Eva cozinhava ouvindo música, Antonella e Manu brincavam no jardim. E Lucas, sentado à mesa, observava as três com um sorriso leve. No quintal, as flores que Eva e Antonella haviam plantado estavam mais vivas do que nunca, colorindo o caminho até a varanda. Certa tarde, enquanto trançava novamente o cabelo de Antonella, Eva percebeu Lucas parado à porta, observando. — O que foi? Perguntou ela sorrindo. — Nada, respondeu ele. Só estava pensando em como tudo começou com uma trança. E com um gesto, disse ela, olhando para ele com ternura. Às vezes, é só isso que a vida precisa para mudar. Ele se aproximou, tocando de leve o ombro dela. Antonella olhou para os dois e riu. Eu sabia que vocês iam virar um casal, disse, travessa. Eva fingiu se espantar, e Lucas apenas riu. A menina levantou as tranças cor-de-rosa e completou. Agora tá tudo no lugar certo. E estava mesmo. O lar que escolhera aqueles quatro não era feito de luxo nem de aparências, mas de amor. Amor nas pequenas coisas, nas flores que cresciam, nos sorrisos compartilhados e na coragem de recomeçar. O sol atravessava as janelas, dourando o chão, e Eva pensou que talvez o destino tivesse o dom de unir o que o tempo tentou separar. Às vezes a vida só espera que a gente abra a porta certa e deixe o amor entrar pela frente. Enquanto Eva ria ao lado de Lucas e as meninas brincavam no jardim, a narração suaviza o tom e conclui. Histórias como essa nos lembram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Se você acredita que gestos simples ainda transformam o mundo, inscreva-se no canal agora e continue acompanhando histórias que tocam o coração e fazem acreditar de novo.